Quem me ama realmente guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para meditarmos nessa liturgia que é também o 5º domingo da Páscoa, ainda o Círio Pascal aceso para nos lembrar, Cristo ressuscitou, venceu a morte. Então nós também consolamos nosso coração, porque com as nossas mãezinhas nós temos as que já foram para Deus, temos uma intercessora lá, junto de Deus, de todas as nossas intenções, que traz uma alegria tão grande para elas, ver quando nós rezamos ou fazemos uma boa ação. Por isso que o coração de mãe, de certa maneira, não sempre, porque a natureza é a natureza, ela não segue o Evangelho, a natureza, e tem mães boas e mães más. Mas tem muita mãe boa que sofre incompreensão, até violência, e até dentro de casa, etc, etc. Porque existem pessoas boas e más, pessoas que se deixam conduzir, mas o coração de mãe, aquela boa, ela quer o bem, quer a felicidade, quer a vida. Por isso que eu escrevi no Carpinteiro aqui, uma frase, né? Porque diz na celebração das mães, queremos guardar em nossos corações a frase principal, talvez, do Evangelho de hoje, que diz assim: o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então, nós podemos ainda ver e sentir Jesus, porque não se trata aqui de uma visão ocular feita com os olhos do corpo, uma visão externa. Não se trata disso, mas é uma visão que nós podemos ver com os olhos da fé. A presença de Deus, de Jesus que nos acompanha. É isso que Jesus diz no Evangelho. Então, a fé, se é com os olhos da fé que nós podemos ver e sentir Jesus, como diz aqui o Evangelho, essa fé, normalmente ela nasce em nós de uma experiência que nós vivemos no colo das nossas mães. Então, praticamente, que a presença do Espírito Santo depende de um colo, de uma acolhida, de um amor, de um coração que ama,
e que transmite esse amor para seu filho. A fé nasce aí. Então, por isso que o Espírito Santo deve encher o coração, o nosso coração, para que possamos ver a presença de Jesus como Consolador, como Paráclito. Paráclito é uma palavra grega que significa para, ao lado, kaleo, para kaleo, Paráclito, o chamado para estar ao lado. Pode ser traduzido de várias maneiras, como o Consolador que está ao lado, como o defensor, como advogado, tem chamado para estar advogado, chamado para estar ao meu lado, para me defender. Se eu não conheço a lei, eu tenho um advogado que me defende diante de um tribunal, diante de um acusador, diante de um juiz, tem um advogado. Paráclito significa exatamente isso. Vou enviar-vos um Paráclito, que a Bíblia acabou traduzindo aqui, a nossa tradução da CNBB, como um outro defensor. Jesus, ele diz, né, eu vou para o Pai e ele vos dará um outro defensor, porque primeiro é Jesus está ao nosso lado e vem agora o Paráclito, o defensor, também bem traduzido aqui. Por que se usa essa linguagem? Faz parte do gênero literário do Evangelho de João, compreender o evento, os acontecimentos que são em torno da encarnação de Jesus, o Filho de Deus, como um grande processo judicial. E nesse processo, nós vemos, de um lado, o Cristo crucificado, uma igreja perseguida e o acusador, que é o mundo não pode conhecer, o instinto do mundo não pode aceitar o Evangelho e vai sempre perseguir, como perseguiu a igreja, aqueles que estão do lado do Evangelho. E do outro lado, então, o mundo com Satanás, que são os vencedores. Aparentemente, nesse grande processo judicial, a igreja e Cristo perdem, o vencedor é Satanás e o espírito do mundo. E como esse espírito continua vencendo também em nós hoje, quando sobressai instintos e não mais solidariedade, amor, uma visão capaz de ir para além desse muro da morte, pensar que devemos aproveitar aqui e pronto. Então parece, mas num plano sobrenatural, na verdade, a morte de Cristo e também da igreja, no seu sofrimento, na sua perseguição, é o início da salvação. É um triunfo sobre o mal. Tudo isso a gente compreende no coração de mãe, que é capaz de sofrer para o bem do filho. É capaz, não sempre faz. Tem um mito do amor da mãe, é um mito. As mães são de carne e osso, sofrem também. Mas muitas, elas têm essa força capaz de transmitir. Então, nós queremos ver essa ação do Espírito Santo nas nossas mães, porque se nós estamos aqui, certamente devemos muito a elas. Se estamos numa missa, se estamos nos preparando na catequese, devemos muito às nossas mães. Então esse é o papel do Espírito Santo, ser o nosso defensor, nos acompanhar nas horas difíceis, estar sempre ao nosso lado, como nosso advogado. A gente nunca vai estar só, porque ele vai estar como nosso defensor, como nosso consolador. Mas para conhecê-lo, não basta, para vê-lo, não basta ter mãos, ter olhos, etc. É preciso ter a fé, exatamente isso. O Espírito Santo, claro, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que acompanha a igreja, é a alma da igreja, é a nossa alma. Nós devemos, aos poucos, ir vencendo os instintos
que são impulsos da natureza que está em nós, de agressividade e de busca de prazer, etc., para encontrar o Espírito de Cristo. Precisamos dessa presença na nossa vida. Jesus está prometendo isso para nós todos. Por isso que o Evangelho de hoje, diante da morte de Jesus, ele está falando essas coisas ainda naquela ceia da Quinta-feira Santa, o discurso de despedida, está preparando os corações, está instruindo os seus discípulos a respeito dos seus próximos passos, que vão levá-lo para a cruz, mas ele quer deixar bem claro que ninguém ficará órfão. Ao contrário, teremos alguém, um advogado, junto de nós, o Espírito da verdade, diz o Evangelho. Ele é nosso intercessor. Para isso também ele pede, se me amais, se me amais. Essa frase condicional, se me amais, diz, guardareis. E aqui temos um futuro, né? Se me amais, guardareis. E a gente poderia fazer outras frases assim, mas tem algumas traduções, tem alguns manuscritos antigos, escritos em grego, cópias do Evangelho, que trazem, ao invés de um futuro, trazem o verbo no imperativo. Se me amais, observai. Se amamos a Deus, se amamos a Jesus, observemos os seus mandamentos. Se não amamos, claro, não vamos fazer nada. É interessante porque o futuro simplesmente fica uma frase, se me amais, observareis, e se não me amais, não observareis, não. Se me amais, observai, é um imperativo. Jesus está dando esse imperativo para nós hoje, e diz, os meus mandamentos, não diz observai, ou observareis os mandamentos, os meus, que é do amor ao próximo, como a si mesmo, ou como Jesus nos amou. Esse é o mandamento de Deus. Quem é de nós que pode ter uma psique sadia, capaz de fazer o bem, se não aprendeu isso no colo da mãe e do pai? Ninguém. Então, essa grande missão dos pais de despertarem em nós a vontade de fazer o bem. Quando nós crescemos humanamente e somos capazes de fazer o bem, nos aproximamos mais somos mais semelhantes a Deus. Quando prevalece o instinto, a raiva, o egoísmo, o ódio, então aí é a natureza que está falando. Nós estaremos bem vazios de vida e de esperança dentro do coração. Uma vida muito vazia, muito triste e angustiosa. Então vamos pedir que sintamos, amamos Jesus, observamos os mandamentos, estamos na missa, possamos sentir a presença deste Consolador, deste advogado no nosso lado, que não nos deixa desanimar. E vamos para frente, porque temos Ele. De outra maneira a gente chuta o balde, não adianta nada, o mundo está perdido, não adianta nada, família para quê? Não adianta. É o Espírito que nos dá essa força para irmos para frente, especialmente nas horas difíceis. Como é importante termos a fé e sentirmos a presença do Consolador. Vamos ficar de pé, pedir que este Espírito seja cada vez mais sentido em nós, nos nossos corações, nas nossas casas,